e vamos à apresentação. Pessoal, vocês visualizam a minha apresentação? Já abriu para vocês? Sim. Ao responderem, eu vejo que vocês me escutam. Ótimo. Então, vamos lá. A quem eu não dei boa tarde ainda, que está entrando aos poucos. Boa tarde, sejam bem-vindos. Oi, Rayane, pode falar. Rayane, você está de mão levantada? Apertei errado. Desistiu. Ah, tudo bem. Tranquilo. Fica tranquila. Pessoal, sobre a escrita do capítulo de livro, vamos iniciando. Se alguém puder avisar lá no grupo que a gente está iniciando, temos 156 pessoas na sala e temos muito o que dialogar hoje. Tá bom? A gente vai dialogar hoje sobre a escrita do capítulo do livro. Eu inicio com esse material, né? Michela Rita Santos Fonseca, doutoranda do Renoem, na linha Ensino de Matemática da Universidade Federal do Ceará, onde o professor Daniel Brandão é meu orientador. Já me perguntaram aqui a diferença do capítulo de livro para o artigo científico. E a gente já vai começar esse debate colocando o que caracteriza a escrita de um capítulo. Alguém saberia me dizer? Já que alguns já começaram a escrever capítulos de livro? Vamos lá? Aliás, já começaram? Não, já tem publicações, né? Já tem capítulos publicados. Pode falar, gente. Não precisa ser só chat, não. Não sei que você não consiga. Vocês já disseram que já escreveram. Então, quais as características principais para a escrita do capítulo de um livro? O tema central do livro? Joia, Humberto, é importante também. O que mais? Também gostaria, Rita, gostaria que vocês falassem. Vamos? Liliane, você já tem publicação. Vamos lá. O ineditismo na produção. O seu é artigo, né? O rigor científico, a linguagem acadêmica. O que mais? Não precisa de resumo, daquelas 4 ou 3 palavras para iniciar. Depende do livro. No nosso, Silvana, Sim, diga. precisa. No nosso legal. template, para vocês, precisa. Resumo, abstract, tudo direitinho. Eu sei, certo? mas o convencional, quando você pega um livro convencional, você não tem esses aspectos, né? Que geralmente são encontrados mais em artigos científicos. É verdade. Mas vai depender de toda a comissão organizadora desse livro, da comissão científica, do editorial, de como ele foi caracterizado desde a primeira versão, não é verdade? Da mesma forma, os artigos. Porém, a gente tem uma característica interessante que é bem marcante. Acho que foi a Micheline que perguntou, não lembro agora, sobre a diferença do capítulo de livro para o artigo, que é a leveza da escrita. Entendem? A questão de ter o link e o elo, desde a introdução, que apresenta o tema, até a conclusão, as considerações finais. Esse elo ele é extremamente importante desde lá o início, pois amarra todo o contexto da sua escrita. Então, a gente vai ver, no momento de estudo de hoje, várias características que destoam da escrita do artigo. Vocês colocaram aqui, quando eu perguntei, o que caracteriza a escrita de um capítulo, a questão do rigor científico. O rigor científico, ele também vai depender do conselho editorial e da edição, do template, dos organizadores desse livro, da organização desse material. Por quê?
o rigor da escrita científica, ele vai existir tanto na produção do capítulo de livro, como no artigo científico. Porém, o artigo científico, predominantemente, é direcionado a uma revista. E ele apresenta toda a caracterização daquela revista, senão ele não será aceito por ela, logo não será publicado. E o capítulo de livro também tem seu template, também tem suas normas, claro, também segue a ABNT, não é, Eliana? Mas ele traz uma leveza maior na escrita. Eu coloquei isso no Sonho Possível Passado, e eu pensando, mastigando bem essa ideia do que é a escrita do capítulo de livro, e a gente entende que o livro em si, ele é uma grande palestra. É um paralelo bem interessante quando, por exemplo, quando a gente analisa que o livro todo montado, ele é uma palestra sobre diversos assuntos de acordo com os recortes dos seus capítulos. Alguém aqui concorda ou discorda? Podem ficar à vontade. Vocês estão aí mesmo, que eu nem acredito que essa sala está lotada desse jeito. A sala está tão cheia, eu só estou vendo bolinhas que eu nem estou acreditando. Ah, alguém. Oi, Paulo Henrique, tudo bom? Eu estou até com a câmera ligada. Ah, estou te vendo, Kézia. A Josenice também estou vendo. Estou retornando do trabalho. Joia. Até aqui alguma dúvida? Podemos seguir? Sim, tranquilo. Então vamos lá. Sim, professor, pode seguir. Certo. Pessoal, escrever um texto dessa magnitude é uma tarefa que exige... Só um instante, Rogério. Exige clareza, tá? Essa clareza, ela traz a questão de que o capítulo de livro ele precisa ter um propósito claro. Ele precisa apresentar novos acontecimentos, ele precisa aprofundar assuntos, e funciona como uma peça de quebra-cabeça de um conteúdo geral, como vocês disseram lá no início, né? Que depende da temática do livro, do contexto dessa temática. Além de clareza, é necessário que tenha conexão. Quem é essa conexão? O que é essa conexão? É a questão de conectar e preparar o leitor para que flua uma transição bem orgânica do que você está escrevendo, tá? Para manter o interesse da leitura dessa narrativa, desse escrito. Então, o leitor ele precisa estar conectado com o que você apresenta, ok? É preciso ainda de uma estruturação, claro, como a Silvana colocou, aliás, eu acho que foi a Silvana a questão do rigor científico, que o capítulo geralmente possui introdução, desenvolvimento e um desfecho, que é a conclusão. Essa é a estrutura do capítulo. A Silvana me disse, Michela, normalmente não tem resumos, palavras-chave, abstract, não tem de acordo com os templates. Mas, se tiver, é bem conciso, é bem pequenininho. Porém, essa situação de introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o desfecho da sua história, da sua narrativa, né, cria uma progressão natural das ideias. Por isso, tal a leveza na escrita. É uma tarefa que exige ainda dinâmica, pois são escritos que permitem explorar detalhes e reflexões, certo? Bem como o tom e o ritmo dos capítulos precisam estar alinhados com a atmosfera do livro, com o contexto do livro em geral. Precisa ainda trazer uma questão de engajamento. Quem é que eu vou engajar na escrita do livro? É o autor ou o leitor? Alguém saberia me dizer? Quem precisa estar engajado nessa escrita?
O leitor, Jéssica, isso mesmo. Eu preciso engajar o leitor para que ele fique preso do meu escrito e compreenda como termina toda a minha história, certo? E ainda a questão de estilo e linguagem, pois o estilo da escrita do autor, ele reflete na construção do seu capítulo desde o início até o final. Seja ele mais descritivo, seja mais reflexivo, seja mais dinâmico ou seja aberto. Agora, outra coisa importante, a linguagem ela precisa estar direcionada ao público-alvo. Pois não, Luísa, pode falar. Eu não sei se você vai falar, mas como é que a gente pode ir atrás de editoras para escrever e colaborar em algum livro, né? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu não tinha colocado para falar sobre isso, mas eu posso pesquisar. Normalmente, pessoal, nosso contato com editoras é o seguinte: você está com o livro pronto. Entre em contato com uma editora que você vê no Google. O Matheus está aqui. Pronto, o Matheus sabe sobre isso, porque ele edita os livros do Sonho Possível. Pois não, Matheus? Oi, pessoal, boa tarde. Só contribuindo com o questionamento da colega. Normalmente, as editoras têm sua estrutura editorial de avaliação de propostas de livros, né? Então, você Suas tem que entrar, linhas, né? isso, você tem que entrar em contato, normalmente é por um e-mail, você envia para a equipe editorial, eles analisam e dão um retorno se tem interesse ou não na obra. É importante que a obra converse com o estilo da editora, normalmente é assim que acontece. Isso. Matheus, muito obrigada. Não é Entendeu, via Luiz? edital, viu, Paulo? Mas nisso é tipo assim, porque eu não tenho um livro pronto, né? Aí, tipo, vamos supor que eles têm lá no edital, tipo, livro em aberto para escritura, tipo, para isso, né? Normalmente, quem abre edital, Luísa, né? Quem abre edital, sabe quem é? São doutorandos, são pós-docs, que estão com um livro de uma determinada temática, aí abrem editais convidando as pessoas para contribuir com capítulos de livro, certo? E, normalmente, eles já têm uma estrutura, ou eles que buscam a questão de editora. Você me falou de editora para publicar, eu entendi para publicar o livro completo. Então, para publicar o livro completo, é esse movimento que Matheus coloca. Você busca a edição, são pagos? São pagos. E-books também são pagos. Porque tem todo um cadastro não muito caro. Tá? Tem todo um cadastro, gente, na Biblioteca Nacional, para gerar ISBN, para que esse livro seja reconhecido na Biblioteca Nacional, tudo direitinho. Pois não, Juliana? Pronto. Eu ainda não escrevi nenhum livro, nenhum artigo, mas o meu filho de 17 anos, ele escreveu um livro, e é como o colega falou, você tem que procurar a editora que se enquadra no livro que você, na temática do livro que você quer publicar, e aí é assim, não é caro, é um pouquinho salgado, dependendo do livro que você quer publicar, da quantidade de páginas, de páginas, de imagens, um pouco salgado. O meu filho, ele fez um livro de, tipo aqueles livros, aquela sequência que teve daquele filme do Harry Potter, ele fez um livro bem grande, de não sei quantas páginas, e aí a gente juntou a família para poder a gente publicar, e a gente vai publicar agora o ano que vem, e foi mais de R$2.000, então diga assim, é um pouco salgado, mas se é uma coisa que a pessoa confia e sabe que é bom, vai em frente. Ainda tem outra coisa que faz a diferença no valor do livro, a quantidade da tiragem, né? Porque tem um mínimo e você pode pedir além. Eu vou aqui na fila, tá, Paulo Henrique? Luísa, você está de mão levantada. Depois a Juliana. Não quis dizer publicar, mas tipo, eu participar da escrita de um capítulo, entendeu? Ah, tá. A gente vai ter uma aqui no Sonho Impossível. A gente vai ter uma aqui no Sonho Impossível. Mas eu acredito que não dê certo, porque a minha área é diferente. Acho que só eu e a Juliana somos duas áreas diferentes tipo, do grupo, né? Qual é a sua área? Nutrição. E a Juliana? Psicologia. Eu sou
neuropsicóloga. Mas eu acho que dá certo, porque a nutrição e a psicologia também, Se e a alogam. educação também se alogam, Isso, sim. Conversam. Sim, se conversam, tudo Conversam tudo entre dentro si. da educação, com certeza. E também conversam com a educação. Joia, Raiele. Raiele Bento, você está de mão levantada? Sou eu, é Railane. Ah, desculpa, Railane. Queria só saber se tu estava atenta. Certo. Eu peço desculpas que eu não vou abrir a câmera, porque eu estou aqui em outra atividade, mas estou acompanhando tudo. Assim, colegas, principalmente quem está preocupado aí muito com a publicação, uma dica também em relação ao e-book, tem eventos acadêmicos que já têm a opção da publicação do trabalho em e-book. Então, nós, assim, por exemplo, eu participo da comissão do Congresso Internacional de Formação Docente da Unilab, o CIEF, que acontece todo ano, e no nosso evento, nós temos as 3 opções: publicação em anais, em e-book e em revista. Então, assim, uma outra opção também, que não sai tão caro como a questão financeira, né? É você também procurar eventos que já têm essa opção de publicação. Então, nós temos hoje eventos, assim, em todo o país, que já tem essa possibilidade de você submeter um trabalho completo, um artigo para apresentar, e escolher a opção da publicação, certo? Outra possibilidade também, que aí você pode fazer parcerias na produção, publicar, e assim, no evento você ainda tem a possibilidade das coautorias, que aí você publica 2, 3 trabalhos de uma vez, né, num evento só. Então, assim, são essas possibilidades que a gente vai também pensando, né? Porque às vezes, pensar num e-book, às vezes pago, né? Então, assim, eu já participei de uma coleção, de uma publicação que foi R$400 o capítulo, mas aí dividindo com parceiros, com coautores, já não sai tão pesado também, né? Então, assim, são essas possibilidades que a gente tem quando pensa em capítulo de livro. É verdade. Railane, deixa eu te perguntar, você é do PPGF? Eu sou professora universitária da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, mas meu campus é campus Ibiapaba, São Benedito. Colega aqui do Paulo Henrique. Ah, que legal. Eu sou egressa do PPG-US, do mestrado. Ah, tá. Não, porque eu vi que você falou do CIEF, eu coordenei a primeira comissão organizadora do primeiro CIEF. Pronto, aí como eu sou... 56 pessoas, pensa no meu sofrimento, mas dei conta. Pronto, aí eu estou desde a segunda edição, porque eu fui orientando do professor Simar Martins. Ah, joia, do Simar. E aí continuo nessa jornada com ele. E aí sempre na edição do CIEF eu estou participando da organização. Bacana. Paulo Henrique, suas contribuições, diga, meu bem. Seja bem-vindo. Boa tarde à sala. A Railane também, a professora Michela. Era falar mais ou menos do que a professora Railane falou, né? Que encontrar esses eventos onde a publicação ela pode ser mais acessível economicamente também falando, né? Eu acho que a pergunta da nossa amiga, a primeira, foi em relação dessa estrutura e da publicação do capítulo. A publicação de livro já é totalmente diferente, porque tem aí o contato com a editora, que os organizadores é que fazem isso, né? Então a publicação do capítulo precisa, sim, ver esse contato, e também nos eventos. Era mais ou menos isso, e a professora Aylan fala muito bem. É joia. Mas é isso, olha, tem CIEF, tem o CONEDU, sabe? Na maioria das semanas universitárias também tem publicação, eles fecham anais ou capítulos de livro para e-book, também é interessante. Então, eu tinha entendido para publicar o livro, desculpa, viu, Luísa? Mas para publicar o capítulo, é melhor você se inscrever num evento, como os meninos sugeriram, tá? Que tenha capítulo de livro, que tenha anais, e aí você já tem 2, 3 publicações no mesmo evento. Evangelina,
Você levantou a mão? Pessoal, Qualis, a gente vai falar sobre isso. A minha dúvida... Fala, Evangelina. Boa tarde. Boa A minha tarde. dúvida é a seguinte, o professor Daniel havia falado que as pessoas vão se juntar, né, para escrever o capítulo do livro, e que Certo. esse capítulo do livro já poderia ser o projeto para tentar o mestrado, um exemplo. Isso. E a minha pergunta é, por 3 pessoas estão escrevendo esse capítulo. As 3 pessoas não podem utilizar a mesma temática para tentar o mestrado, né? Não. Não, tema pode, você pode fazer uma modificação. Pessoal, tema é uma coisa, título é outra coisa, tá? Quando o professor Daniel colocou... né? Jalina, deixa eu te explicar. Quando o professor colocou que você poderia utilizar o tema que seja o tema do seu projeto, certo? Significa que, por exemplo, você vai falar sobre o quê no seu projeto? Em linhas gerais. Ensino de ciências, por exemplo. Pronto, ensino de ciências. Joia. Pode ser que as outras 2 pessoas que estejam com você falem sobre a formação de professores no ensino de ciências, outra pessoa fale sobre a avaliação no ensino de ciências, outra pessoa fale sobre a ética no ensino de ciências, entende? Mas no capítulo de livro, vocês vão falar sobre outra coisa. Então, a ideia, quando ele diz tema é uma coisa, gente. Tema é uma coisa. Título é outra coisa. O título do seu projeto, ele precisa ser refinado e aprenda uma coisa. Eu acredito que a grande maioria aqui já saiba e eu vou só frisar. Não é nem para aprender, é para lembrar. Lembrem de uma coisa importante. Seu projeto é seu. Seu título, seus escritos. Não passa ele para ninguém, para que depois você não encontre com ele com outra autoria. Tá bom? Tá, ok. Obrigada. Outra coisa, só para lembrar, esse projeto, ele vai publicar um livro, só que eu só ia dizer depois, mas vocês estão no desespero, então tá bem aqui ele, ó. Versão, primeiro volume, olha eu passando minha apresentação todinha, oh meu Deus. Cadê, Michela? Tá bem por aqui. E onde eu botei? Ele está aqui. Depois... Acho que tem capítulo de livro no slide. Pois é, eu coloquei esse slide. É porque não é para mostrar para vocês... Oi? Mas aparece, é porque você pulou. Ah, tá. Olha aí como vocês estão bem afinadinhos. Diferença de capítulo de livro e artigo. Não, era para estar ali. Era para estar ali, eu devo ter colocado em outro lugar, mas eu passo para vocês. É porque tem um QR Code com o 1 e o 2, certo? Seguinte, o Sonho Possível, todo ano, publica um e-book, tá? E nesse e-book, o que acontece? A gente faz um compilado dos artigos. E hoje, nós vamos sair daqui com as duplinhas montadas para esse compilado, certo? O que isso significa? Que vocês já vão pensando em uma pessoa para montagem do seu capítulo. Claro que precisa ser uma pessoa que dialogue com a sua temática. Precisa ser uma pessoa que converse com você. Que converse com você, que eu digo, gente, não é que seja amigo, eu já conheço. Seja uma pessoa que dialogue com o que você dialoga. Uma pessoa que vai escrever sobre o que você escreve, certo? Não adianta você estar pensando em avaliação e buscar alguém que fale sobre formação. Se bem que, se você quiser fazer um paralelo de formação e avaliação, tudo bem. Mas a ideia é que vocês tenham o mesmo assunto. Por exemplo, no e-book 3, que eu vou estar... que eu vou estar com
a gente já mandou material. Com Anália, Eliana, a gente vai estar junto no e-book 3. Eu acho que eu estou com a Anália e a Eliana em 2 capítulos. E nós escolhemos discorrer sobre um material comum. Juliana, você está em que grupo? Eu vi que eu vi vocês antecipando o carro aos bois, faz tempo, lá no WhatsApp, criando grupo. Quem fala de tecnologia, quem fala disso, quem fala daquilo, entra aqui no grupo. Eu fiquei só quietinha, eu, Rosalide, Delmiro, todo mundo ficou quietinho, certo? Por quê? Porque depois desse momento de hoje, a gente vai dividir as duplas e vocês vão trabalhar a escrita do capítulo do e-book. Normalmente, 2 autores por capítulo, não mais que 2. Por quê, Michela? Porque vai entrar ou eu, ou Renê, ou Rosalide, ou Leandro, ou Raielia, algum orientando do professor Daniel, seja mestrando ou doutorando, e o professor Daniel, certo? Então, capítulo de livro, mais do que isso, não tem condição. 2 pessoas no sonho possível conosco, ok? Tudo certo até aqui? Eu vou ver se o professor cede para 3. Eu acho que não. Eu acho que a Michelle, ela levantou a mão já a 2ª vez e baixa. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Vamos lá. Oi, Juliana. Professora, assim, eu quero entrar com a importância do lúdico na aprendizagem de adolescentes e adultos. Então, eu tenho que procurar uma pessoa para fazer esse capítulo do e-book comigo, é isso? Isso. São 2. Uma pessoa que queira dialogar sobre lúdico com você. Entendido. Entendido até aí? Entendido. Ok. Então, vamos aqui. Pessoal, inicialmente, é importante planejar a escrita. Certo? Espera, só um instante. As mensagens estão aparecendo e eu não vejo a mãozinha levantada porque está bem em cima. Aqui. Michelene, pois não, meu bem. Amor, eu sou formada em letras e eu quero falar sobre a importância da língua portuguesa no ensino nos anos finais. Certo. Aí eu tenho que procurar alguém com a mesma finais, né? Ou que queira falar sobre a aprendizagem da língua portuguesa. Não precisa que queira falar na íntegra, mas alguém que se interesse por essa temática, certo? Oi, Luísa. Eu queria falar sobre a relação dos transtornos alimentares. Então, eu queria saber, assim, pelo fato de a minha área ser diferente, se tem algum problema, eu posso falar sobre o que eu quiser. Claro que pode. Gente, o e-book Sonho Possível, eu vou mostrar aqui para vocês tá? Só um instante. Deixa eu ver aqui onde ele está. Eu pensei que eu tivesse colocado eu tinha colocado, não sei onde. Eu estava com 2, 3 páginas abertas, mas vamos aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Tá. Só um instantinho. Eita, que tá cheio de mãozinha levantada. Fala, Luísa. Não, eu esqueci de tirar. Tudo bem. Késia? Késia, pode falar. Foi engano aqui. Ela. Tudo bem, sem problemas. A Nália, Michela, quer falar? Oi, Anália. Obrigada, Liana. Fala, Nália. Nália? Pode fazer sozinho, mas sempre vai ter um de nós. Porque a gente que orienta, que corrige. Anália, só está de mão levantada. Sai daqui o negócio. Olha aqui, vamos aqui. Ó,
o título do livro 2, Percursos Teóricos que Delineiam o Ensino e Aprendizagem, Contribuições de um Projeto Extensionista. Eu acho que é o mesmo título do 1 também. Só que aqui, volume 2, certo? Aí aqui nós temos todos os egressos do Sonho Possível desse ano, que são sonhos realizados. A editora, a ficha catalográfica, conselho editorial, comitê científico, a apresentação do livro, o prefácio. Aí nós temos os capítulos. Por exemplo, implementando o STEAM nas turmas da EJA no ensino médio, uma abordagem integrada para uma aprendizagem significativa. Esse é o capítulo da Isabel Carneiro, certo? E nessa versão ainda saía sozinho, porque o professor Daniel orientava todos. Na última versão, que foi o 2, eu não mandei para cá, já está conosco, tá bom? Aí aqui o resumo, abstract, introdução. A gente vai trabalhar um capítulo ainda, gente. Vocês estão numa ansiedade aí gritante. Mas vamos lá. E você pode, sim, falar sobre a questão dos transtornos alimentares. Inclusive, para falar de transtornos, seria uma boa trabalhar esse assunto com a Juliana, né, que é da área da psicologia, certo? O volume 3 sai já. Oi, Juliana. Inclusive, pode adentrar no tema que os transtornos alimentares também dificultam numa aprendizagem dos alunos, inclusive no ensino infantil, né? Crianças com autismo que têm a questão da seletividade alimentar, dificulta bastante também na aprendizagem por conta das vitaminas que faltam no corpo. Então, dá sim para fazer uma ligação legal. Tá vendo aí como as ideias vão surgindo? As ideias vão surgindo. Vamos voltar para a nossa oficina. Pessoal, para planejar a escrita, nós precisamos lembrar e seguir... Eu sempre trabalho esse template que está nesse QR Code. Michela? Oi! É, Anália, bem rapidinho. Você tá apresentando alguma coisa? Estou. Vocês não estão vendo, não? É porque eu não estou aqui. Não sei se os outros Eu estão. tô vendo. Bem direitinho. Estamos vendo. Tá, eu vou sair e entrar de novo. Vou entrar e sair de novo, ok. Tá Eu jóia. estou vendo. Obrigada, gente. Então, para planejar a escrita, normalmente eu oriento esse template. Leiam aí o QR Code que tem nele. Nesse template, a gente tem tema, pretendo pesquisar sobre, certo? Aí você escolhe o tema de pesquisa, mas busquem algo que vocês tenham motivação, que tenham familiaridade. Não vão correr até onde suas pernas não alcançam. Busquem algo familiar, principalmente algo que inquieta, porque o que inquieta é que vai gerar o problema da sua pesquisa. A delimitação do tema, ou seja, a minha pesquisa gira em torno de... Então, você precisa ser... Quando eu coloco aqui tema, gente, não é título não, tá? Tema é tema, título é título. Título abrange todo o seu capítulo, faz uma prévia para o leitor de tudo que você está falando lá dentro. Tá bom? A justificativa, vou pesquisar sobre esse assunto por quê? Por que eu escolhi esse tema? O tema que eu escolhi é importante? Qual é a relevância desse tema para estudos futuros? Para mim e para a academia? O que traz de importante nesse tema? Aí depois a gente vem com o problema, ou antes da justificativa. Só que no template a gente está aqui com o problema depois. Qual a problemática geradora do meu tema? O problema é criado pelo próprio autor, gente, de acordo com o tema escolhido, tá certo? O autor, no caso vocês, vão criar um questionamento para definir a abrangência da sua pesquisa, que a gente chama de problema. E é esse problema que vai apontar os tópicos da sua pesquisa, e até subtópicos. Quais os objetivos? Qual é o meu objetivo geral? Quais os objetivos específicos? No objetivo geral, o que eu pretendo alcançar? Eu tenho objetivos específicos? Se eu não tenho, deixa para lá. Isso aqui é um esboço, tá bom?
é o esqueleto da pesquisa. Aí vem a metodologia. Como é que eu vou atingir meus objetivos? Então, as informações serão obtidas, as informações que eu vou colocar ali, eu vou obter por meio de livro, de revistas, de publicações, de páginas na internet. Quem são os principais teóricos que permeiam em torno do meu estudo? Dentre os principais, vocês podem colocar os que concordam e os que discordam, tá? Sobre o tema da sua pesquisa. Aí você vê qual o tipo da sua pesquisa. Ela é qualitativa, ela é quantitativa? A sua pesquisa quanto à utilização dos resultados, ela vai ser apresentada de que forma? Qual a natureza da sua pesquisa? É um estudo de caso? É uma pesquisação? É uma pesquisa-formação? Ou é uma pesquisa bibliográfica? Pesquisa bibliográfica não significa que ela é menor do que as outras. E logo na sequência, a gente traz uma estrutura e sugestões de verbo para compor os objetivos. Deixa eu ver aqui, tem gente. Oi, Anália. Oi, Michela, é uma dúvida. Como é que, se a gente for fazer, de repente, um estudo de caso, certo? A questão de trabalhar com seres humanos. Como é que a gente consegue trabalhar, né, fazer esse trabalho sem precisar de comitê de ética? Aí vai depender da sua fala com seres humanos. Você pode não colocar estudos de caso, entende? Você pode colocar um relato de experiência e não chamar de estudo de caso. E não colocar a fala das pessoas, e sim as suas observações. Joana, entendi. Obrigada. Entendeu? Por nada, Entendi, meu bem. Joana, o que você sugere que pergunte para o professor Daniel? Eu não entendi. Oi, boa noite, está ouvindo? Estou ouvindo, amor. Porque, assim, geralmente, quando vão fazer pesquisas sobre a inclusão, né, o trabalho em sala de aula, querem que falemos sempre os lados positivos, né, da inclusão. Mas, assim, é uma carga muito pesada. Quando a gente quer abordar essa carga pesada, sempre dizem, não é muito satisfatório, até para passar no projeto de mestrado. A gente tem que ter muito cuidado no que vai escrever para não ser contra quem vai avaliar, entendeu? Por isso que eu acho que esse ponto de falar sobre a inclusão do lado, né, mais negativo, que ninguém quer falar, aí a gente acaba não conseguindo falar porque ninguém quer nos ouvir mesmo. Mas, Joana, é essa a vantagem do capítulo de livro. Principalmente quando eu coloquei para vocês a leveza na escrita. E é por isso que depois esses escritos precisam passar por nós. Porque é de acordo com as orientações do professor Daniel que a gente sugere mudanças, que a gente convida outras palavras, e esse baque passar a não existir para o leitor, entende? É como se a gente pode colocar o que nos magoa na sala, né? Pode, são as tensões. Mas colocando também os pontos positivos, porque não é só coisas negativas que acontecem em sala de aula, né? Com as crianças na inclusão. Muitas conquistas deles e tudo, né? Então a gente pode mesclar, mas sempre colocando um ponto que vai dar certo, né? Que é assim que a gente não pode desistir deles também. Claro, de jeito nenhum. E isso está muito em alta, está muito em alta. Ótimo. Oi, então, Fabiana. Viu, Cecília? Bora. Obrigada. Cuida, Cecília, com a Joana, por nada. Cadê a Claudinara? Já levantou a mão 2 vezes e baixou. Era engano? Oi, professora. Não, boa noite. Boa noite. Primeiro, é uma dúvida sobre essa questão do tema. O tema não é o título do meu capítulo. No caso, seria, por exemplo, eu quero falar sobre a educação inclusiva, o trabalho do AEE na educação inclusiva. Então, o tema seria educação inclusiva, não é isso? Ou não exatamente? Educação inclusiva. Pronto. E só complementar aqui a fala da Joana, quando ela falou sobre essa questão dos pontos negativos da inclusão. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo falando sobre as dificuldades que os professores têm em sala de aulas, né? E assim, deu certo, foi possível, eu consegui escrever sobre isso, mas realmente teve que deixar esse tom mais suave. Mas assim, é importante.
Mas fluiu a escrita? Sim, fluiu, foi ótimo. Se deu certo, tudo bem. Segue o baile. Certo? Pessoal, vocês não abriram o QR Code? Não conseguiram? Eu vou colocar lá no grupo o Não link. consegui abrir. Tá bom, eu vou colocar o link no Drive, que tem os 2 e-books Sonho Possível, tá? E só um instante, que ele está abrindo aqui. E a organização da pesquisa. Só um minuto. Deixa eu pegar ele aqui. Que é o link do QR Code. Vou colocar lá no grupo. Vou colocar aqui. Matheus, você pode botar nos 2 grupos para mim, por favor? Pode ser meu suporte hoje. Michela, o link também está aí nas mensagens. Eu acho que deve ter se perdido, mas ele estava, que eu acessei ele na estante. Tá, mas é o seguinte, eu coloquei um Drive, esse template, tá? E os 2 livros. E depois eu vou colocar esse Drive lá na descrição do nosso grupo, tá bom? Entende? Eu estou só botando o link aqui e vou colocar lá no grupo para todos. Aqui eu não consegui. Todo mundo leitor, compartilhar. Pronto, foi. É porque eu vou... Era exatamente o outro QR Code dos 2 livros. E o template para a escrita de um capítulo. Então, a estrutura de um capítulo de livro normalmente segue introdução ou apresentação, o desenvolvimento, a conclusão ou considerações finais e as referências. E é sobre esses tópicos que a gente vai falar agora. Vamos lá. Pessoal, quando eu estou falando de um capítulo de livro, já foi colocado lá na frente, no template também? Não, tá restrito. Tá. Eu olho já e libero para vocês. Esqueci de abrir. Tá bom. Eu abro já e libero, tá bom? Desculpa. A introdução, ela precisa contextualizar o tema abordado e apresentar a relevância do assunto, os objetivos do capítulo, a metodologia, não obrigatoriamente da forma que o artigo coloca. A metodologia pode vir contextualizada, dizendo que trata de uma pesquisa bibliográfica num contexto geral, tá certo? O artigo, por sua vez, tem todo aquele rigor da exigência das revistas e dos periódicos em pedir que coloque tudo bonitinho da metodologia. Num capítulo de livro, direcionando para o capítulo do Sonho Possível, você fala, sim, da metodologia. Porém, você não precisa delimitar bem detalhado, como no projeto de pesquisa ou como numa revista. Ainda na introdução, é essencial, gente, essa é imprescindível, chamar a atenção do leitor e apresentar uma visão geral do conteúdo. Você tem que buscar o leitor para você. É o momento de amarrar o leitor sobre a minha temática de pesquisa. Definindo o tom do conteúdo, na introdução, você vai colocar uma pergunta provocativa, que vai ter como base o seu problema, o tom da sua escrita, aí você se coloca lá dentro, nesse momento. O artigo acadêmico já não permite. No artigo acadêmico, o tom da sua escrita, ele deve ser estritamente acadêmico. E, de preferência, você vê periódicos dessa revista anteriores, volumes anteriores, que já foram aceitos, para que você perceba a escrita que essa revista autoriza, aprova, né? Outra coisa que deve constar na introdução, as ideias centrais. As suas ideias centrais. A ideia do que está lá bonitinho dentro do seu material. Certo? A questão da contextualização.
é quando você contextualiza o leitor, situando o leitor nos acontecimentos do tema abordado. É aí que você traz o leitor para dentro do tema, sem repetir, pessoal. Vocês lembram no slide que acho que foi na aula passada o professor Daniel colocou, menos é mais. Então, aqui é importante que vocês apresentem apenas o suficiente para garantir a fluidez da sua escrita. Senão, lá na frente, você vai repetir, vai ficar cansativo para quem está lendo. Certo? Professora, Oi. tem um limite, assim, mínimo e máximo de páginas? Normalmente, vai depender do tamanho do capítulo. No Sonho Possível, é entre 10 e 12, mas eu ainda não sei para o volume 4, tá certo? Aí, qual é a ideia na introdução? A ideia na introdução é que seja utilizado de 1 a 2 páginas. De conclusão, 1,5. Se for 10 páginas, aí eu já estou falando de 3 páginas e meia. Na primeira página do capítulo do Sonho Possível, título, resumo abstract, mais 1 página. 4 páginas e meia. Só vai te sobrar o quê? 6 páginas e meia para desenvolvimento. Oi, Ed Carlos. Boa noite a todos, todas e todos. Boa noite. A pergunta é, no caso do capítulo do livro, pode ser uma pergunta tola, mas para mim é importante, utiliza-se citações diretas, indiretas, também, não é assim? Onde? Você está perguntando na introdução? No desenvolvimento do trabalho. Sim, não é assim? Olha, Carlos, deixa eu te falar uma mais... coisa. Certo. Não existe pergunta boba. A sua dúvida é a mesma de muitos outros. Relaxa sobre isso. A gente está aqui de igual para igual. Faz de conta que está todo mundo sentadinho em um grande círculo. Tá certo? E na introdução, evitem citações diretas, aquelas recuadas. Mas é importante que tenham citações indiretas. Por quê? Você vai contextualizar um tema e a ideia não surgiu do nada da sua cabeça. Com certeza você leu alguém, você se inspirou em algum autor, em alguma autora, né, que te orientou a essa escrita, tá certo? Mas no desenvolvimento, sim. Citações diretas, citações indiretas, normalmente, é da pesquisa. Entendido? Ainda encontramos na introdução a questão de um problema ou desafio. Pessoal, por que desafio? Porque eu preciso apresentar uma situação que impulsione a história, certo? Eu preciso apresentar para o leitor uma situação, problema. O que me fez? Eu preciso me colocar nessa escrita e apresentar para o leitor o que me convidou a escrever sobre determinado assunto. Ok? Depois disso, eu ainda tenho o estilo da escrita. O nosso estilo de escrita em capítulo de livro, ele precisa ser convidativo. Ele precisa ser condizente com o público-alvo e com o gênero do livro. Certo? É a justificativa, é onde eu me coloco. Pode ser um problema ou um desafio. Seguindo, alguma dúvida até aqui? Vamos ao desenvolvimento. Olha aí, Edgar, sua dúvida. Mas eu nem tinha colocado aqui as citações. Mas eu vou dialogar sobre ela. No desenvolvimento, gente, a gente precisa apresentar uma revisão crítica da literatura que já existe. Ou seja, toda pesquisa, seja ela estudo de caso, seja ela quantitativa, eu vou apresentar um pouco do bibliográfico. Seja ela pesquisação, seja ela pesquisa-formação, eu vou trazer um pouco de referencial bibliográfico para cá. Porque se ancora em outros autores que fundamentam minhas ideias. Então, nesse momento, que é a constituição do referencial teórico, que a gente está chamando de desenvolvimento, o autor ele precisa sintetizar os estudos anteriores, que ele já encontrou sobre esse assunto, estudos que despertaram essa leitura. A leitura do autor.
tá? Identificando lacunas e justificando a necessidade da pesquisa. Aqui no desenvolvimento, gente, é quando a gente dá forma às ideias. Como é que a gente dá forma às ideias? Porque, olha, eu tenho certeza que nesse momento eu estou com 237 pessoas fervilhando. Aliás, 236, que eu estou aqui com 2 computadores, da coordenação e da Michelle. Mas elas estão aí, ó, fervilhando de ideias. Eu não estou nem conseguindo acompanhar vocês no chat. Porque tem chat com grupo de WhatsApp, tem chat com eu, porque eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre aquilo, tem chat com dúvida. Então, eu não estou conseguindo acompanhar vocês nesse momento. Mas essas ideias estão fervilhando, mas a gente precisa dar forma a elas, tá certo? E para dar forma a essas ideias, a gente vem... Opa, foi mãozinha que levantou? Foi. Oi, Cecília. Professora, depois que a gente faz, só assim, eu queria saber qual a data que a gente tem que entregar. E no caso, quando a gente entregar esse capítulo, você vai ler, dar o retorno, se tá bom, se não tá, tipo uma correção, no caso, né? Eu e outra dupla, no caso, vamos fazer nosso projeto, do jeito que você está ensinando aí, tô direitinho. Isso. A gente envia, você lê, dá o retorno, a gente dá o ajuste, né? Mas não tem garantia de ser uma publicação, nada, é só realmente um caminho. Vai ser publicado, a gente volta para o ajuste, vocês ajustam e entra no próximo livro. Os capítulos, olha, essa aula de hoje, esse momento de hoje, ele tem um produto. O que é o produto? É a entrega final. A entrega final desse momento e do nosso curso esse ano é o e-book volume 4 do Sonho Possível. E, ó, a Michela vai corrigir sozinha, não. Mulher, tem dó de mim? Eu tenho um orientador para dar conta, eu tenho um filho, marido, cachorro, tenho vida social, eu trabalho. A correção, Cecília, vai ser dividida para todos os orientandos. Tá certo? De acordo com a nossa linha. Vai para mim, para Rosalide, para o Leandro, para o Renê, para o Delmiro, para o Matheus, para a Eliana. Peraí, a Maiara entrou agora, vai para a Maiara também. Para a Marleide, que entrou agora também. Ora, todos os orientandos vão corrigir capítulos de livro e vão estar com seus nomes lá junto com vocês. Exatamente. É isso aí, ó, a gente se chama de irmão. Porque todo mundo é filho do mesmo pai. A família é grande, viu, Michela? Mulher, por que vocês acham, quando vocês passam, eu faço uma festa tão grande, meu Deus? É porque vocês estão vindo também para nos ajudar. A festa... Não, ninguém solta não, minha filha, aqui. A festa que eu faço, primeiro, porque eu me coloco no lugar de vocês, toda vida que vocês... a cada aprovação que a gente vê, é como se estivesse sendo a minha novamente. E porque vocês estão vindo para somar. Sobre o prazo, pessoal, vamos devagar com o andor. Eu ainda vou colocar os prazos, tá? O prazo da dupla, o prazo da formação da dupla, o prazo para passar os títulos. A gente vai colocar ainda quem vai acompanhar quem. Pode ser um relato de experiência, Vilinha, pode sim. Mas, Vila, pode levantar a mão ou falar direto, porque eu não estou conseguindo acompanhar o chat, tá bom? Eu estou aí só com os meus assessores acompanhando para mim. Aí como eu estou chique hoje? Então, vamos voltar, dando forma às ideias, né? Pessoal, é no desenvolvimento que a gente organiza... Aliás, as ideias já estão organizadas lá naquele template, certo? Então, é no desenvolvimento que a gente vai estruturar todo o texto, todo arrumadinho. Por exemplo, é aqui onde eu vou aprofundar os conceitos. Eu aprofundo os conceitos exatamente deixando a trama da história, da minha história progredir, trazendo elementos relevantes e algumas ou resoluções ou complicações, certo? É um momento de aprofundar os conceitos, é um momento de discutir o que já existe no mundo publicado sobre isso. Agora, vejam, é importante que nesse momento vocês tragam as principais referências sobre esse assunto e tragam novas também.
Porque muita gente ancora a pesquisa em Paulo Freire e traz 200, a não ser que seja apenas sobre Paulo Freire, mas fala de EJA e taca lá, Freire. Só Paulo Freire falou sobre isso? Ninguém... Romão e Gadotti. Romão e Gadotti também falam sobre EJA. Romão e Gadotti, Paulo Freire, só eles dois. E o que a gente tem de mais novo sobre isso? Certo? Então, atualiza os dados. Atualiza os dados e traz um desenvolvimento com os clássicos e com a contemporaneidade. É o momento de apresentar o detalhamento, ou seja, construindo os argumentos com detalhes que enriqueçam a experiência do leitor. É onde você vai incluir as descrições vividas, as emoções, ou exemplos que sustentam as ideias apresentadas. Temos ainda os diálogos e as interações, pessoal, se for aplicável. Se você, como o Vila perguntou agora, o Vilemar, eu posso trabalhar um relato de experiência? Pode. Normalmente, no relato, você pode, se quiser, apresentar diálogos, que vai revelar a personalidade dos personagens, que você observou, ou que você vivenciou, ou que você trocou ideias, interagiu. É onde você vai estabelecer relações ou expor os conflitos, como já perguntaram, Michelle, é muito forte falar de AE, mas é no desenvolvimento que você fala com leveza, certo? E é importante que essa fala, ela tenha um propósito, gente. Ela tenha um propósito e ela contribua realmente com a narrativa. Por quê? Como a colega colocou, se eu entrar lá só para maltratar as políticas públicas, o maltrato à inclusão ou o distrato, certo? Eu tenho que depois propor solução. Eu tenho que abrir um diálogo nesse momento que contribua em algum momento, que tenha um propósito. Pois não, Idênio? Idênio, você levantou a mão? Michela, então, a minha dúvida é a seguinte. Oi, pode falar. Nos escritos que eu tenho, quando eu estou atualizando, eu posso também manifestar o meu desejo dos teóricos que eu tenho, digamos, de 4, 5 anos atrás, e atualizar para uma proposta de realidade que a gente está vendo hoje. Mas você precisa apresentar que esses teóricos fundamentaram suas pesquisas com citações indiretas, certo? Fundamentaram a sua nova ideia. Ok? Temos ainda, por nada, bem, que é isso, meu bem. Temos ainda no desenvolvimento uma questão interessante para que não se esqueça. A gente não pode esquecer disso de jeito nenhum, que é o equilíbrio. Pessoal, a gente precisa ter um equilíbrio entre o que eu estou gritando e entre eu, escritor, entre eu, autor, certo? Isso precisa estar bem equilibrado para que isso não assuste o leitor, ou mesmo não deixe o leitor desmotivado. Temos a questão de ritmo. Com relação ao ritmo, para que fique claro, é importante manter, construir esse ritmo de escrita com calma e intensividade, para não sobrecarregar o leitor com muita informação de uma vez só, nem prolongar textos sem relevância, textos repetitivos. E outra coisa, vocês sabem que cada um de nós tem o nosso ritmo de escrita? Eu estava corrigindo um capítulo para um livro, e eu mandei para os outros autores, tinha sempre assim, além disso, frente ao exposto, em parágrafo por parágrafo. Além disso, falar sobre a avaliação frente ao exposto, aí depois tinha diante o exposto, assim. Gente, fica cansativo. Eu preciso ter um ritmo de escrita também equilibrado. Eu preciso ter esse equilíbrio. E
É normalmente entre esse ritmo e equilíbrio que nós encontramos a IA, porque ela ainda está indetectável, já que seja provada. Mas encontrar a IA e eu, orientador, chegar para o meu orientando e pedir, é assim, quer dizer que eu posso falar sobre a avaliação formativa e dizer que ela é crucial para o desenvolvimento do estudante, por isso, quem foi que disse isso? Aí eu pego o autor, aí a pegadinha, e o escritor não vai saber me responder. Mas é nesse ritmo que você se constitui como autor. O ritmo e o equilíbrio da sua escrita são apenas de vocês, nosso. Vocês podem observar o meu capítulo de livro no volume 2 e quando saiu do volume 3. O equilíbrio é bem parecido, mesmo tendo escrito com outros autores. E temos, a conexão com a temática, né? A conexão com a temática, gente, é a importância de relacionar os eventos, as ações ou as ideias ao tema maior do livro, criando uma consistência e profundidade e, inclusive, validando o seu capítulo, dando importância ao seu capítulo dentro daquela obra. É esse o momento de amarrar as pontas soltas, de introduzir os elementos que são realmente importantes para os capítulos seguintes, ou para os subtópicos, já que se o seu capítulo tiver mais de um tópico, tá? E a criação de expectativa. Criar expectativa é interessante, porque à medida que o capítulo se desenvolve, é importante você criar algumas doses de curiosidade, de suspense, mesmo na específica. Assim, a gente mantém o leitor atento ao que está por vir. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Michela, quando você falou aqui do desenrolar dos conflitos e tensões, me lembrou muito de Paiva, que ela fala da ética na pesquisa. Isso. E ela diz que sempre que a gente sabe que os resultados eles podem apontar para umas conclusões pessimistas, é necessário que a gente repense o que a gente está escrevendo. É verdade. Porque se você aponta falhas em algo, por exemplo, no ensino público, sem trazer nenhum retorno para os pesquisadores, para os pesquisados, no caso, contribui para destabilizar o que já está fragilizado. É verdade. Né? Então, tem que ter uma contribuição depois. Por isso, o equilíbrio. A contribuição vem exatamente para equilibrar esse movimento. Certo? Pessoal, para não esquecer, não é aqui. A gente não pode esquecer disso aí. Esse é um machado que, cadê a Railane? A Railane já deve ter recebido isso. Quem for da Unilab já deve ter visto, já deve ter se apropriado desse achado. Não esqueçam nunca, para manter uma estrutura, uma coesão textual, de estrutura, tudo arrumadinho, de anunciar, citar e comentar no desenvolvimento. Certo? Primeiro, se você jogar uma citação lá sem anunciar, vai ficar estranho. Se você anuncia e esquece disso exatamente, está aqui a referência. Maria de Socorro Lucena criou a sigla ACC, e eu tenho essa referência na minha dissertação, tá, gente? Está como nota de aula. Se alguém quiser utilizar depois, na minha dissertação está lá o ACC como nota de aula. Anunciar, citar, e outra coisa, não esquece, às vezes as pessoas jogam a citação lá e não comentam. Então, perde o sentido. Eu preciso, sempre que eu usar uma citação, seja ela direta ou indireta, eu preciso anunciar, coloco a citação. E depois eu preciso comentar. Esse link, ele precisa estar bem amarrado. Olha aqui o exemplo que a professora Socorro dá. Isso aqui foi nota da aula dela mesmo, do slide dela, eu copiei lá e trouxe para cá, tá bom? O que é o anunciar? É isso aqui, é eu abrir o convite para a citação, é eu convidar o leitor e mostrar que daqui a pouco tem um autor que concorda com aquilo.
ou que discorda, dependendo do seu texto, certo? O que é o citar? Que é o primeiro Czinho aí vermelho. É exatamente a citação, seja ela direta ou indireta. E o que é comentar? É de fazer o link entre o anúncio que você fez, o seu texto e a citação. Tá bom? Isso aqui é primordial. Depois que eu aprendi isso daí, nunca mais meus referenciais teóricos voltaram. E o de vocês também não vão voltar, não, tenho certeza. Seguindo, já estamos nas considerações finais, mas ainda temos muito que ver. O que é que temos nas considerações? Aqui a gente tem um machado do professor Daniel, que é divino. Pessoal, nas considerações ou conclusões, vai depender do template, tá bom? É onde se resume os principais pontos abordados, onde a gente apresenta as contribuições para o capítulo e para a área do conhecimento. Aqui o presente de Menezes. E esse daí, não esqueçam, porque ele vive cobrando da gente, não é não, Matheus? O P4, Clioc, ele traz uma situação bem interessante. O que é P4? P4 é o problema... Você vai montar o seu texto das considerações finais assim. O problema foi respondido? Existem outros problemas? Quais as perspectivas? Tem produto? Certo? O C, quais as contribuições do seu estudo? O L, quais as lacunas encontradas? O H, as hipóteses foram analisadas, elas satisfizeram o estudo? O O, os objetivos foram atingidos? E o C, os conhecimentos que esse material traz, bem como as contribuições. Está aqui o checklist, ó, da sigla. O estudo respondeu a pergunta norteadora, por quê? É ouro mesmo, viu? Vão ser repassados. Eu não disse que hoje eu estava vindo com tudo? Olhe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje, vocês lá no grupo, ela arrasa, ela não sei o quê, ela é fera, e haja eu colocando outra coisa no slide. Eita, eu tenho que ser mais fera do que antes, porque eu passei esse material no PET ano passado. Então, ele tinha que ser diferente para a Eliana, para a Anália. Ele tinha que trazer algo diferente para quem está aqui na sala. Senão, a Sami, olha a Sami aí. Sami, você viu isso ano passado, nessa oficina, não foi? Mais do mesmo, não... eu aprendi na aula passada, o professor Daniel explicou. Mais do mesmo não vale. A gente tem que estar sempre com o melhor. E para vocês, só o melhor mesmo. Olha aí, 223 pessoas me ouvindo. Gente, estou me achando hoje, ó. Vamos lá. Então, o checklist para a escrita das considerações finais, pessoal, vejam bem aqui uma coisa. Se no seu capítulo de livro não tem hipóteses, não precisa falar das hipóteses, tá certo? Tudo bem? Se não tem produto de pesquisa, tá sem som, Paulo Henrique? Tá sem som para todo mundo? Não. Não, Ok. Não, tá Olha. O pessoal da produção, por favor, se isso acontecer, me avisem, tá? Produção. Avisamos sim, Michela, tranquilo. Obrigada. Olha, a produtora. Eu deixei para quem quisesse pegar a batata quente. Aqui, pessoal, se o seu capítulo não tem produto, porque capítulo de livro normalmente não vai ter produto, então você não vai falar sobre ele. E tá tudo certo. Porém, essa regrinha aqui, ela é para capítulo de livro, para artigo, para revista, periódicos. Onde você for publicar, lembra desse checklist. Ah, Michele, então cada pergunta dessa é um parágrafo? Não, pelo amor de Deus. Em nome de Deus, faça isso não. Tem artigo que não cabe. Artigo, por exemplo, tem lugar que vai caber 3 parágrafos nas considerações finais. Tá certo? Mas o que precisa ser listado e precisa ser checado se compõe lá nas suas considerações finais? O seu estudo respondeu a pergunta norteadora? Por quê? As hipóteses, se tiver, no caso de capítulo não vai ter, né? O seu estudo alcançou os objetivos? Por quê? O estudo aumentou seu nível de conhecimento sobre a temática? Por quê? Que outros elementos foram suscitados?
Por que esses elementos foram suscitados? Normalmente, quem for trabalhar com relato de experiência, pesquisação, alguma coisa assim, vai aparecer algo do mais puro nada. E isso é importante. E isso, inclusive, vai te dar leque para futuras pesquisas, certo? Quais as lacunas foram encontradas na pesquisa? Quais as contribuições dessa pesquisa para a sua área de conhecimento ou para a sua linha de pesquisa? O produto a gente não vai ter no capítulo, mas para quem está com o artigo, cabe aqui a pergunta do produto. E, por fim, pessoal, sempre finalizem apresentando as perspectivas futuras, tanto da sua temática, como das suas pesquisas, para você e para o todo, para todo o contexto. Alguma dúvida até aqui? Vale, vocês estão aí, 222 pessoas que só levantam o dedo. Eita, vocês estão emocionados. Professora, é porque a senhora fica falando e a gente fica tentando copiar. Tá tudo ok, professora. Copia não, Silvana, eu vou colocar isso no grupo, meu amor. Tá gravada a aula, eu quero vocês me colocando se tem dúvida, se não tem, tá bom? Gente, eu trabalho Desde com quando a gente começar a escrever, você vai ver o tanto de dúvida. Com certeza, eu já sabia, Liliane, não precisava soltar agora. Pessoal, eu trabalho com formação tem um tempo, e não tem coisa melhor do que estar olho no olho. Mas esse desafio do sonho possível me fez vencer essa barreira, sabe? De procurar conversar com vocês com as bolinhas, porque na pandemia eu não conseguia, não. Mas vamos seguindo. Nas referências, gente, é preciso, por favor, não esqueçam, listar todas as fontes citadas, tá? Seguindo o formato específico do template. Se é ABNT, se é APA, se é Vancouver, tudo de acordo com as diretrizes do livro. Essas referências que vão garantir a credibilidade e a autenticidade do trabalho de vocês. Não, Juliana, até o final de semana, não, mulher, faz isso não. Olha, semana passada fui dar uma formação em Araranguá, estava no aeroporto de Florianópolis, o Matheus pedindo para eu abrir o documento da RSL, e uma pessoa que me perguntando outras coisas, do grupo de estudo, do Sonho Possível. Menino, e a gente responde ligeirinho, se preocupe não, eu digo não brincando, mas a gente responde sim, tá bom? Aí vamos chegar à primeira pergunta de hoje. Primeira mãozinha. Vamos formar as duplas de 2. Não venham como meu menino, não, viu? Eu acho que pode citar, encontrado na internet. Claro que pode, gente. Ora, você não vai encontrar periódico, periódico manuscrito ou para vender assim. Eles estão online, tá certo? Dupla de 2. Vocês não façam como meus meninos, que eu peço para ficar em dupla de 2. Até hoje, quando eu vou dar a formação, o pessoal em duplas. Quando eu dou fé, tá 4 sentados juntos. Dupla de 4 não dá. É dupla de 2. Vamos lá. Diferença entre os capítulos do livro e o artigo científico. De forma concisa. Oi, Maria, de socorro. Fala, meu bem. Você levantou a mão? Pergunta? Já está fazendo a pergunta? A diferença entre capítulo de livro e capítulo de artigo? Não, né? Olha o povo querendo falar. Agora eu quero. Vai, fala. Cuida. Você quer que a gente responda? É porque você responde. Responde para a gente. gente. Na minha opinião, o capítulo de livro, ele vem separado. E o do artigo, ele vem corrido. Oh, cuidado. Não é não? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, vai depender do template do artigo, vai depender do template do capítulo. Pessoal, quando a gente fala de capítulo do livro artigo, é importante, essas questões estruturais, eu não vou te ensinar. Não adianta. Sabe por quê? Só um instante, Maria. Não sou eu que vou te ensinar, porque vem no template, eu preciso seguir o modelo. Eu preciso seguir o modelo da estrutura daquele livro, eu preciso seguir o modelo da estrutura daquele artigo. Se vai mudar de página, normalmente quem muda de página são TCCs, monografias, teses e dissertações. Capítulo de livro e artigo não muda de página, não, o texto vai seguido, tá bom?
Entendeu, Maria de Socorro? Não, mas eu estava falando, né, em relação ao capítulo de artigo e capítulo de um TCC. Acho que eu pensei nessa. Ah, deve ter sido. Deve ter sido artigo TCC, e não artigo periódico. Maria, é assim, a nossa perspectiva é escrever com a gente porque a gente que orienta. Mas a gente pode levantar a situação, se vocês não querem, tá? A Val está aqui? Val... Deixa eu ver se a Val está aqui. A gente fiz capítulo de livro com a Val, fiz ano passado com a Eliana, com a Anália. Deixa eu só ver se a Val... Não, acho que não. Anália, você pode contar rapidinho como foi a nossa escrita do capítulo de livro? Porque essa dúvida pode ser recorrente em seguida. Oi, posso sim. No caso, a gente sempre fez... primeiro de tudo, a gente fez o esqueleto, né? Aquele que você chama do planejamento do trabalho, né? Então, a gente fez esse planejamento. Aí, como foi com Michela, que era orientanda de Daniel, a gente passa para a Michela avalia, né? Tem reuniões até dia de domingo de manhã, né, Michela? 6 horas da manhã via Meet, viu? Só para que vocês é. 6h30, no máximo 8 horas, o horário delas. E assim, gente, a gente nunca fica só. Durante todo o processo, tá sempre nessa interação, e principalmente os orientandos, de um modo geral, né? Eles são muito prestativos. E, de fato, aí a gente conclui o trabalho, volta para o orientando lê, faz as suas considerações, volta para a gente novamente, a gente refaz, volta para orientando de novo, né? Até realmente sair o produto final. E outra coisa, gente, nesse movimento, a gente também escreve junto, tá? Eu não volto só com correções, eu modifico alguma coisa, eu acrescento outra. Então, eu não sou teu professor, não sou a professora de vocês para estar aqui corrigindo, a gente realmente escreve junto. Tá bom? Tem todo esse estudo, e assim, também a questão das citações, né? Eu escutei a pergunta. É sempre interessante também a gente citar os próprios colegas também, né? Nos e-books anteriores, né? Os trabalhos que estão sendo desenvolvidos entre nós, né? Porque aí também vai enriquecendo a nossa pesquisa, o nosso trabalho. Isso. Sobre isso, pessoal, deixa eu soltar um spoiler para vocês. Já perguntaram de quais CAPs, né? Só um instantinho, de Carlos e Maria, eu passo já para vocês, tá bom? A Qualis vai ser definida pela quantidade de acessos. Quantas vezes você é citado? E não mais pela revista, A1, A2 e tal. Então, se preparem para a gente... Eu citar o Ed Carlos, citar a Cortez, que é a Anália, citar a Viana... porque ao citar os colegas, as pesquisas dos colegas, que eles vão ter publicações de impacto, tá bom? Depois a gente vai falar sobre quadros, eu vou pedir para o professor Daniel colocar um momento para a gente conversar sobre isso. De Carlos, fala lá. Rapidinho, como é que vai ser feito esse direcionamento para o acompanhamento, né, dos alunos de mestrado e doutorado do professor Daniel, com relação às duplas, que eu já tenho uma dupla, mas eu não coloquei lá no grupão, né? Então, certo. Eu não sei como é que vai ser linkado, ou se isso ainda vai ser orientado, eu vou falar, tá bom? Lá naquele grupo, Ed Carlos, lá naquele drive que eu passei aqui para vocês, eu vou botar lá na descrição. Vou abrir um documento onde vocês vão colocar o nome das duplas e a temática. Pelo tema, título não, tema. Pelo tema, o professor Daniel vai distribuir quem fica com educação matemática, quem fica com formação, quem fica com avaliação. Realmente nós não sabemos. Mas eu vou colocar lá, eu aviso a vocês nos grupos, assim que for, tá bom? Eu não coloquei logo, porque vocês iam abrir e já iam começar a colocar os nomes. Aí o professor quem faz essa distribuição é o professor Daniel, de acordo com nossas linhas de pesquisa, tá bom? Entendido? Maria? Olá, boa noite. Michela, eu já compreendi que a gente não escreve só, que vai ter vocês nos orientando, e também vai ser essa coautoria, digamos assim. Aí, quando você fala dupla, no caso,
os cursistas do Sonho Possível e você, por exemplo, no caso, por exemplo, formar uma dupla, ou eu também tenho que formar dupla com outro cursista, porque, a princípio eu pretendo seguir essa escrita com a orientação de vocês, mas eu não estava pensando em formar duplas. Gente, não é por ser egocêntrica não, viu? Mas foi assim a princípio. Também estou assim, assimilando a ideia do e-book agora, então está tudo assim, ainda muito novo, né? Então, a princípio, eu pensava nessa escrita, obviamente, com a orientação de vocês, mas, no caso, sem essa formação de dupla. Aí, isso é possível? A gente conversa, porque se eu disser que é possível, todo mundo vai querer fazer só, e aí a gente vai ficar tudo doido. Porque Mas, pessoal, mas não sei com quem foi, então fica um pouco a gente tenta, né? Enfim, a gente tenta assim abrir um pouco de diálogo, mas não sabe com quem está falando. Então, assim, eu vou aguardar e a gente conversa. Obrigada. Mas, pessoal, assim, o momento de troca de experiências entre as duplas é muito rico. Ele é muito rico, entendeu? Você aprende demais, assim. E até a gente que está em vários cantos do país, né? Então, assim, é muito enriquecedor, vale muito a pena. Inclusive, eu conheço duplas que são melhores amigas agora, né, Anália e Aliana? Verdade. Eu vou falar um pouquinho, eu vou tecer aqui uma seda para a Anália e Michela, tá certo? Porque quando eu entrei no grupo Sonho Possível, que foi essa mesma organização, então eu coloquei formação docente em contexto, com mediação do coordenador pedagógico. Aí a Anália, não conheço a Anália não me conhece pessoalmente, mas parece que eu conheço a Anália a vida inteira. Então, a Anália... Pode fazer essa dupla agora, viu? Fazer dupla nova. Uma dupla produtiva, porque foi unindo conhecimento Ceará, Rio Grande do Norte, onde a gente percebe nas nossas leituras e na nossa escrita de artigo que existem algumas diferenças, algumas similaridades, mas que é preciso pensar, porque você escrever com o seu pensamento, só o seu pensamento, você se fecha muito ali no seu reduto de produção. E a dupla produtiva, ela te faz refletir mais. Quando você vai escrever outro texto mais sozinha, aí você já ganha mais experiência. A Michela, quando retornava, que a gente tinha as reuniões, que ela colocava outro pensamento que eu e a Anália, a gente não tinha pensado naquele momento, enriqueceu ainda mais o nosso produto, a nossa escrita. Então, é super válido ter essa dupla produtiva. Ana Mara, vamos indo, meu povo, vai às 7h, cuida. Ana Mara. Olá, boa noite, gente. Boa noite. Bem, eu não posso fugir da inclusão, sabe? Porque é minha experiência, meu ponto de curiosidade, de dúvida, de trabalho, de tudo. Então, assim, vendo já ponho aí a inclusão. E aí, os subtemas, os títulos, a gente vai em consonância aí. E é isso. Obrigada. Por nada. Olha aí, Ana Mara, com proposta de alguém escrever com ela inclusão. Ana Mara, que bom você aqui de novo, viu? Bem-vinda. Pessoal, vamos lá as discrepâncias, bem breve. Um capítulo de livro nós já colocamos. Tem uma contextualização extensa, onde eu busco o leitor para perto, uma profundidade no assunto, uma interconexão entre a temática do livro e a audiência, que é o público-alvo leitor desse capítulo, certo? Um artigo científico, ele tem foco e objetividade acadêmica, ele tem limitação de espaço, tem a estrutura extremamente rigorosa e tem a questão de periodicidade e atualidade. Quando eu preciso... Tá sem som aí? Tá não, Nazaré. Mulher, não me assusta, não. Tá não. Som Jóia. perfeito. A periodicidade e a atualidade, a questão das exigências de ter menos... da questão das referências, de 5 anos para cá, mas ambos precisam seguir o template. Então, a ideia é
Estruturem o capítulo de vocês, definam a ideia, montem a estrutura inicial de acordo com aquele template e comecem a escrever. Algumas dicas importantíssimas. Oi, Isabelle. Eu não sei se já foi comentado aqui, mas tem um prazo? A gente vai colocar o prazo ainda, tá, amor? Vamos montar as duplas, vamos saber quem vai orientar, quais as linhas de pesquisa. Vamos devagar com o andor, porque esse e-book só vai sair no final do ano. Pessoal, pois não, Cecília? Tem assim, a gente tem que estar alinhado na linha de projeto de pesquisa que a gente tem interesse para fazer esse capítulo do e-book, ou pode ser livre? Pode ser livre, mas é interessante, o professor Daniel já tinha mencionado, que seja alinhado, porque quando você for lá na sua seleção, vai estar lá o seu capítulo de livro, o tema dele. E a banca vai ver. Ah, ela já escreve sobre isso, entendeu? Sim, eu queria muito para o Profem, né, que chama que é a educação inclusiva. É justamente isso, que eu estou buscando pessoas que queiram fazer comigo, que eu até já achei a Sandra, para fazer nessa linha de pesquisa. Perfeito, Cecília. O projeto, pessoal, não tem paralelo entre ser antes ou depois. Se você já tem o projeto pronto, você já tem alguma coisa, né? Você já tem alguma coisa em andamento, algumas leituras. Mas ele pode ser depois do artigo, tá bom? Agora aqui, pode ser concomitante, vamos ver, junto com a sua dupla. Vamos lá. Quase finalizando, a gente está já finalizando, gente. Sobre as dicas, leiam bastante sobre o assunto em pauta, tá? Um passo importante para escrever sem perder o ritmo é dominar o tema. Não adianta, gente, vocês quererem começar a escrever sem refletir sobre o que você sabe a respeito desse tema. E esse assunto que você vai trabalhar não se trata de conhecimento básico. Conhecimento básico não é suficiente, você precisa de conhecimento científico, precisa aprofundar o seu conhecimento para discutir a temática do texto. Liste, faça anotações prévias sobre o que você irá escrever. Selecione as ideias para o texto, certo? É o que chamamos de brainstorm. Ou seja, uma tempestade de ideias. Lembra que a cabecinha de vocês está fervilhando? Vão anotando as ideias. É um conjunto de informações do seu repertório sociocultural que pode enriquecer muito o conteúdo do seu capítulo de livro. Coloca tudo na mesa, escreve todas as ideias. Se permita a possibilidade de escolher os seus tópicos, de acordo com as suas ideias. Se você tiver elas todas escritas, você não se perde depois. Depois disso, você vai filtrar as ideias mais importantes. Uma dica que a gente dá é: selecione a ideia que você sabe desenvolver melhor, o assunto que você sabe dialogar mais, e se aprofunde nela, mesmo que ela seja mais simples. A sua segurança ao refletir ao respeito vai dar importância e expressividade a esse conteúdo. Depois das ideias todas filtradas, você vai elaborar um planejamento da escrita. Você vai pensar onde colocar tais ideias, vai dispor as ideias, vai chamar a atenção na introdução do assunto, vai manter o leitor cativado a continuar a sua leitura, certo? E vai concluir. Dentro desse planejamento tem que estar a organização da conclusão de forma clara e coerente. Sinalizem também nesse planejamento o que precisa ser melhor elaborado quando você escreve. Construa parágrafos que podem ficar mais claros e a ordem de aparição das ideias. Tá bom? Outra coisa muito importante, escreva no seu tempo. Dentro do prazo estabelecido, mas no seu tempo. E revise aos poucos. Não force a sua escrita. Não force a sua escrita, porque o resultado pode não ser bom. Esteja confortável com o seu momento de escrita, e assim as ideias fluem com facilidade. Tá certo? E aqui não esqueçam, a pressa é inimiga da perfeição. Tá bom? Seguindo, já quase dando tchau e para as últimas dúvidas,
Tenham, pessoal, disciplina e motivação para escrever o capítulo de vocês. Saibam que escrever é importante para você. Para você, Cecília, para você, Ana Mara, para você, Isabelle, essa escrita é importante para você. Então, dê prioridade a ela e dê um espaço na sua agenda para essa escrita. Na hora reservada para escrever, realmente escreva. Quando eu falo agenda, é agenda mesmo, agenda a ser cumprida, não é só anotar no planner, não, e botar adesivo, não, é cumprir. Não desistam diante dos obstáculos. É aí que, se travou a escrita, chama a gente, que a gente chega para conversar, tá certo? Lembrem-se, tenham sempre motivação para escrever. Essa motivação é extremamente primordial. Não façam por obrigação, façam por querer. O capítulo de livro, sim. Façam por vontade própria. Vocês vão perceber que a escrita com motivação, ela flui num ritmo, ela flui num tom diferente da escrita por obrigação. E, finalizando o momento de hoje, eu trago para vocês eu fiz isso, é o mesmo texto da vez passada, porque ele foi tão forte na época, e continua forte. Gente, escrever um capítulo de livro é uma jornada que exige dedicação e perseverança. A motivação vem da crença de que suas palavras podem inspirar, educar e tocar a vida dos leitores. Cada linha escrita é um passo em direção à construção de conhecimento e à partilha de experiências únicas. É um processo de autodescoberta e de contribuição para o campo de estudo ou narrativa a qual você se dedica. Celebrem a publicação. Não tem coisa melhor do que a gente receber lá o capítulo, sua foto, seu nome, sabe? Mostra a sua família, ó, esse capítulo aqui, eu tenho um capítulo nesse livro aqui. É porque eles acham que a gente está aqui de frente para o computador, eles não entendem que a gente está estudando, não. Então, quando sair o resultado, você vai lá e mostra mesmo, se orgulha, foi você. Então, celebrar a publicação de um capítulo é mais do que marcar uma conclusão de uma tarefa. É reconhecer o esforço, a criatividade, o compromisso que foram investidos nesse percurso. É a oportunidade de se orgulhar do impacto que suas palavras podem ter e para motivar-se a continuar escrevendo. Explorando novas ideias, ultrapassando limites, sabendo que cada página escrita é um passo adiante no vasto campo de conhecimento. Finalizo a oficina de hoje. Olhe que eu tentei trazer o que eu faço em 8 horas, em quase 3. Duas. Mas com a sensação de dever cumprido. Agora vamos. Vamos às dúvidas, vamos... Pois não, Juliana? Só para agradecer mesmo, professora. Tirou muitas dúvidas, como eu disse na primeira aula. É um sonho para mim entrar no mestrado. Então, muito obrigada. Assim, não que eu não consiga, é porque o nosso tempo é corrido e esse ano eu decidi que eu vou. Vai sim, vocês todos vão. Se esforce que você vai. Eu me esforcei e entrei, por que vocês não podem? Claro que vão. Pessoal, meu Instagram, Michelle Afonso, meu e-mail, meu contato, você já tem, eu acho que você já tem, inclusive, salvo e favoritado, né? Porque o que eu sou chamada nesse WhatsApp... Mulher, você merece. E eu agradeço bastante a atenção de todos, a partilha, as dúvidas eu agradeço, as dúvidas realmente é a de outro, tá? Agradeço. E Ficou mudo. Agora ficou sem áudio, acho que caiu a internet dela. Foi, exatamente, tá ruim.
Vamos ver se ela retorna para se despedir. Se ela não retornar, ela vai falar alguma coisa lá no grupo para a gente, né? Já estava encerrando. Vamos bater a foto, gente, então. Quem tiver no computador, que eu estou no celular. Tá sem som, Michelle. Também não estou Como é que confortável sai quem daqui, pelo tiver. amor de Deus? Alguém pode me auxiliar? Como é que sai? Do Meet? Matheus, bate a foto geral, Matheus. Aí no computador. Vamos ligar as câmeras. Parar gente. aí o chat. Como é que eu saio? Estamos adiantando, ligando as câmeras. Liguem as câmeras. Alguém está com notebook? Parar um pouquinho aí o chat para sair todo mundo. Não Vamos estou fazer a conseguindo foto ligar a aqui. câmera. Pronto, Samir vai fazer a foto. Deixa assim mesmo. Não vou ligar a câmera, porque eu estou horrorosa. Pronto. Gente, boa noite. Tchau, gente. Boa noite, gente. Gente, boa noite. Acho que a Michelle não vai conseguir voltar, mas nos encontramos na próxima quinta e qualquer coisa vamos tirar da dúvida lá no WhatsApp mesmo, certo? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Já posto a foto. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Boa noite, meu povo lindo, e bons estudos para vocês. Tchau, tchau, professores. Eu